Estamos aqui para nós continuarmos a verificar as notícias atuais e a sua relação com as profecias bíblicas. A primeira notícia que examinamos à luz das Escrituras foi essa aqui. O Papa fez um convite aos líderes mundiais para um pacto global. Dia 14 de maio de 2020 será também o dia de celebração de 72 anos de organização do Estado de Israel. Outra notícia, essa mais fresquinha, saiu agora quinta-feira passada, no dia 26 de março de 2020. Ela foi publicada no jornal britânico The Guardian. O que tem essa matéria de importante? O ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown, ele pediu aos líderes mundiais que formem um governo global temporário para resolver as crises médicas e econômicas causadas pela pandemia do coronavírus, informa esse jornal britânico. Ele destacou a necessidade de uma força-tarefa composta por líderes mundiais, especialistas em saúde e líderes de organizações internacionais que pudessem usufruir de poderes executivos para executar a resposta. Ele diz o seguinte: isso não é algo que possa ser tratado em um país. Tem que haver uma resposta global, coordenada. Precisamos de algum tipo de trabalho executivo. Se eu fizesse isso de novo, diz ele, tornaria o G20 uma organização mais ampla, porque nas circunstâncias atuais, você precisa ouvir os países mais afetados, os países que estão fazendo a diferença e os países onde há potencial para um enorme número de pessoas a serem afetadas, como a África, por exemplo. A reunião do G20 foi realizada na quinta-feira, por volta das 9 horas, e teve a participação do nosso presidente. O G20 representa as 20 maiores economias do mundo, e ali os líderes estavam reunidos numa reunião virtual. Segundo a matéria, o objetivo da reunião é para tratar do assunto de coronavírus, o impacto na saúde e na economia do planeta. Diante de tudo o que está acontecendo, essa pandemia, vocês estão observando que o mundo todo não é só uma questão brasileira, não é uma questão da Itália, não é uma questão norte-americana, mas é algo que está acontecendo no mundo todo. Está se formando uma circunstância favorável para emergir, para aparecer um grande líder mundial. Quando a gente fala de líder mundial, vocês provavelmente já devem estar pensando aqui, será que agora vai acontecer a vinda do anticristo? Isso que a Bíblia registra lá sobre o aparecimento daquele que vai governar as nações, que vai exercer um domínio grande. Assim como aconteceu na época de Jesus, havia uma circunstância, um clima favorável para o surgimento. É um momento favorável, existe circunstância que está favorecendo o aparecimento desse grande líder mundial. O texto de Apocalipse, no capítulo 13, verso 1, nos fala de uma besta que emerge do mar. Aqui está se referindo, essa primeira besta refere-se ao anticristo. Já no verso 11, diz o texto que viu uma besta emergir da terra. Essa aqui refere-se à segunda besta, portanto, aquela figura religiosa que dará apoio ao anticristo. Já se começa a falar num pacto global. Fala-se da necessidade de haver um coordenador que tenha um poder executivo mundial. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 6 até o verso 8, as Escrituras dizem o seguinte: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer.
Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Nós temos visto cada vez mais a intensificação das guerras, o surgimento de muitos sinais da natureza, coisas que a Bíblia registrou que isso ia se intensificar, mas era apenas o começo das dores. Diz ainda em Mateus 24, verso 12 a 14, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações. Então virá o fim. Então, amados, estamos vendo aqui que a palavra do evangelho vai ser proclamada em todo o mundo, como tem sido proclamada. É uma alegria a gente poder estar aqui juntos, analisando essas notícias da atualidade à luz da palavra de Deus. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre coronavírus, não sobre a enfermidade, mas sobre os impactos que ele tem trazido ao mundo, examinando esses impactos à luz da palavra de Deus. Aqui embaixo, no campo descritivo, você tem um link com as matérias que foram aqui anunciadas. Se você deseja fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Você pode fazer aqui embaixo e eu terei o maior prazer em responder você. Como já foi dito no primeiro vídeo, não precisamos ficar com medo das notícias, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso e Ele está ao seu lado aí para te fazer um vencedor. Vamos confiar na palavra e não temer a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus te abençoe abundantemente.